Dizem que os olhos são o espelho da alma, pois é através deles que mostramos as emoções que sentimos. Os olhos podem ser muito expressivos, demonstrando medo, tristeza, alegria, desprezo, euforia. As partes que compõem os olhos são a íris, que é a parte colorida do olho, então o castanho, o azul, o verde, o âmbar. Já a pupila é o círculo preto que fica dentro da íris. O globo ocular é a parte branca, os cílios, a pálpebra, as sobrancelhas. A distância que existe entre os olhos compreende a espessura do nariz, variando de pessoa para pessoa, assim como o formato dos olhos, mais arredondados, mais amendoados, mais puxados, enfim. Hoje nossa aula vai ser sobre anatomia e vamos aprender a desenhar os olhos. Sim, os olhos. Bom, existem várias maneiras de desenhar os olhos, vários jeitos diferentes de desenhar os olhos. Então nós temos linhas auxiliares que podem estar ajudando. Vai dar para enxergar, mas o olho vai caber num retângulo. Então temos um retângulo onde o olho vai caber aqui. Eu divido ele em 3 partes iguais. E um círculo aqui no centro. Bem no centro. Esse é a íris. Curva pra cá, uma curva baixa e uma curva pra cá. Bom, essa é a estrutura do olho. Sabendo que o olho, no globo ocular, ele tem volume. Aqui é a íris. Aqui é a íris e aqui é a pupila. Sempre vai ter um reflexo na pupila, que é a parte escura do olho. Parte escura. Pronto. E tem a pálpebra. Alguns têm a pálpebra mais caída, outros nem tanto, mas tem a pálpebra aqui. Aí a sobrancelha, que delimitar aqui o espaço da sobrancelha que acompanha o olho, mais ou menos assim. Tem os cílios. Eles vão ficar mais ou menos assim. E tem os cílios também na parte de baixo. Aqui. Vou só colocar sombreado. E o olho de perfil também. Globo ocular aqui. Os cílios vêm para cá. Os cílios superior e inferior. E a pálpebra. O que é o olho, na verdade? O globo ocular, ele é redondo, tem volume, que é a parte branca do olho. Aí temos a íris, que é a parte colorida do olho, que é a parte que é castanho, azul, verde. E tem a pupila, que é a parte escura do olho. E sempre vai ter um brilhinho aqui, sempre vai ter um reflexo, né? Um brilho, tanto na pupila quanto na íris. Isso aqui não muda, né? Sempre vai ter o brilhinho aqui. E esse é o nosso globo ocular, que tem umas irritações aqui, porque tá com alergia. E sabendo que ele tem volume, outras partes que vai compor aqui o olho, a pálpebra
Então, imagina, a pálpebra dele está aqui e, né, algumas são caídas, outras nem tanto, mas tem a pálpebra, tem os cílios que eles saem daqui debaixo da pálpebra, tem cílios que são mais compridos, mais cheios, menos compridos, tem os cílios inferiores também e tem a sobrancelha, sempre vai acompanhar o olho. Isso aqui é a estrutura do olho, a gente sabe que compõe o olho. Você pode usar linhas auxiliares, então, para desenhar os olhos, sabendo que a distância entre um olho e outro é a distância de outro olho. Então, aqui temos um olho, aqui temos o outro olho, certo? Olhando de frente. Depois nós vamos dar os detalhes, mas, né, a estrutura é essa, e aí tem a sobrancelha que sempre vai acompanhar o desenho do olho. Elas são arqueadas aqui, mais ou menos nessa direção aqui da íris, tem o arqueamento das sobrancelhas, então, limite, a sobrancelha é mais ou menos assim. O olho masculino, geralmente, ele, né, tem os cílios um pouco menores, mais cheios e menores do que o olho feminino, então tem um pouco menos de cílios. A sobrancelha também ela é mais cheia, mais grossa e não tão delimitada, né? Tem os pelinhos para fora. Tem alguns dentro e tem uns fora do limite da sobrancelha, porque geralmente, né? Nós vamos fazer só um leve sombreamento para só saber onde que vai ficar essa sobrancelha. E tem os cílios também aqui embaixo. Então, depois você vai dando os detalhes apenas com o sombreamento. E a luz tem que ficar na mesma direção dos dois olhos, né? Depois tem que dar um sombreamento aqui nessa parte do olho. Vai ter sombra porque aqui é mais fundo, então vai ter uma sombra aqui, normal que tem a sombra aqui nessa parte, normal que tem a sombra aqui também. Em volta do olho vai ter uma sombra, vai ter um sombreamento aqui para dar a sensação, né, de volume. Então tem que ter o sombreamento aqui, sabendo que nessa limitação aqui vai ficar o nariz. Nós vamos ver nas próximas aulas. E mais ou menos nessa direção aqui estará a boca, mas a estrutura da anatomia do corpo é mais ou menos isso aqui, né, do olho. E assim que vai ficar. E você sabendo, entendendo a estrutura, como fazer o olho, entender que o olho, né, é um globo ocular, então ele vai ter volume. Não importa a direção que ele estiver, olhando para baixo, olhando para cima, né? Você vai saber a direção que ele está olhando, porque o globo ele se mexe para baixo, para cima.
Então você vai saber, entendendo isso aqui, a movimentação do olho, o volume que ele tem, a estrutura, né? Um olho de frente, um olho de perfil. Sombreamento, as linhas de expressão, né? O volume. Você entender essa estrutura, então você não vai desenhar olho assim ao acaso livre. Você vai pegar referências, né? Então você vai buscar por muitas referências, como fotos, imagens. Você pode pegar fotos e fazer aqui. Você percebe então que o olho masculino, os cílios são pequenos. Tem o brilhinho aqui na pupila, que é um reflexo. A sobrancelha de masculino é um pouco mais, né, espalhada aqui. Os pelos não são tão definidos quanto o feminino. Você pega uma imagem feminina, você vê a sobrancelha é mais desenhada, os cílios são maiores, tem os traços mais delicados. Então você vai buscar referência masculina e feminina e vai aqui então tentar delimitar e desenhar os olhos deles, ou os seus olhos também, né? Não tem problema. Então, realmente, os olhos masculinos, eles são assim, com cílios um pouquinho menores, sobrancelha um pouquinho mais grossa. Tem aqui o desenho do olho masculino, né? Tem delicadeza nos traços, os cílios são pequenos, a sobrancelha é um pouco mais grossa. Já no olhar feminino, né? Tem mais um delineado aqui, os cílios um pouco mais cheios, mais compridos, sobrancelha mais bem desenhada. Então essa é a única pequena diferença assim do olho feminino pro olhar masculino. Mas então é isso, você entendendo que o olho, né, o globo ocular, ele tem volume,
Então ele vai mudar de posição e aí eles têm que ficar na mesma direção, né? Se você vai fazer o olho de frente, elas devem ficar na mesma direção, porque senão vai ser o desenho vai ficar vesgo, né? Não, já pensou? Você faz um olho olhando pra cá, o outro olhando pra lá. Vai ficar vesgo o seu desenho. Tá errado, tem que fazer o olho tudo olhando na mesma direção, né? Mesmo sentido, mesma direção. Então, você entendendo aqui o volume, né? A direção do olho. E depois só colocando os detalhes aqui, pequenos detalhes que são sombreamento para fazer a sobrancelha, os cílios, a pálpebra. Então, pegando referências para você saber a diferença do olhar masculino e do feminino. Pegue bastante referências, desenhe várias referências de olhares diferentes, olhares de criança, de adulto, de homem, de mulher, de tudo quanto é olho que você quiser praticar, até do seu próprio olho também, é bem legal. E vai praticando o olhar no seu desenho, o olhar no seu olhar. Ai, que trocadilho besta, mas enfim. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Na teoria, não sei como explicar na teoria, mas a prática... Bom, é só praticar mesmo, né? Praticando que a gente aprende. Porque quando a gente faz um traço errado, o próximo a gente faz certo. A gente corrige no próximo. Então, mesmo que você aí desenhe, tô lá desenhando o olho. Ai, errei. Eu não vou pegar a borracha e apagar. Eu vou pegar e vou tentar desenhar de uma outra forma aqui do lado. Por quê? Por que eu não vou ficar apagando? Vou ficar só fazendo vários desenhos aqui, um do lado do outro. Porque eu estou praticando. Eu preciso ver onde foi que eu errei. Para ir melhorando, 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 até o desenho sair quase perfeito. Então, não fiquem apagando o desenho e fica nervoso e para de desenhar, desiste, porque tem que ficar apagando toda hora. Não, faz aqui com calma. Errou, já começa a fazer do outro. Aí não ficou bem, faz do outro lado. Assim você vai fazendo vários desenhos numa folha, preenche a folha todinha dos dois lados, frente e verso. E pega a outra folha e continua praticando até você acertar. Busque referências, então uma hora você vai acertar. E vai fazer olhos tão perfeitos quanto esses aqui, que não ficou lá muito bem. Mas enfim, você vai começar a fazer olhos muito perfeitos, só ir buscando referências e praticando bastante. Então, como lição de casa, pegue referências, pode ser de revistas, mas se você não encontrar nenhuma revista perto de você, então você pode buscar imagens na internet, imprimir, se quiser imprimir, ou não, né? Olha através da tela, olha só como ela é bonita, né? Mas você pega várias imagens e vai praticando, vai colocando aqui em prática, ok? Beleza? Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser desenho de olhos, só que no estilo mangá, ok? Então, já veja esses outros vídeos aqui. Se você ainda não viu, tem a playlist aqui de como desenhar do zero e aprender a desenhar do zero em 50 minutos ou menos.